Olá, gente, boa noite, boa noite. Nosso primeiro encontro do ano, graças a Deus. Mais uma vez iniciamos aqui a nossa live na noite de terça-feira. E como primeira noite, não poderíamos deixar de trazer uma pessoa muito especial. Nós vamos receber o nosso irmão Paulo Rosa, que vai falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai trazer algumas questões sobre o perdão das ofensas. Nós vamos então fazer a nossa leitura aqui. Continuamos aqui com o nosso livro Conduta Espírita. Conduta Espírita é um livro de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Os dois médios receberam esse livro através do Espírito André Luiz. Hoje aqui vamos ver o item, 18, perante nós mesmos. Nada melhor do que olhar para dentro de nós nesse início de ano, onde a gente faz tantos planejamentos, não é? Então vamos olhar para dentro, ver o que realmente a gente precisa encontrar, mudar e aquilo que a gente realmente dá conta de trabalhar nesse sentido. Perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Bem, então é com esse espírito que nós convidamos a todos para que nesses instantes fechemos os nossos olhos e vamos juntos pensar em Jesus, pedindo ao bondoso e amado amigo, que tanto tem nos acolhido e nos amparado no decorrer das nossas múltiplas existências, para que nesta noite possa trazer, através das equipes do Lar Assistencial Maria de Nazaré, o tratamento que necessitamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. Ampara, Senhor Jesus, a todos nós que necessitamos. Envolve os nossos lares e os nossos familiares, que possamos nessa noite receber alívio aos nossos corações. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, boa noite aí, Auriné, que chegou agora, Valéria, Márcia, Lucas, Maria do Carmo, boa noite, Dinaldo Júnior, Luísa, Elza, boa noite, Elza, e todos que já estão conosco aí. Bem, meus amigos, lembrando mais uma vez, este mês de janeiro, nós teremos encontros somente às terças-feiras, sempre às 20h30, tá? Nós vamos suspender durante o mês de janeiro as reuniões da quarta-feira. E para frente a gente avisa se a gente vai manter as reuniões novamente quando, a partir nas quartas-feiras também. Bem, eu queria também aqui dedicar um pensamento de paz, um pensamento positivo, pedindo aos bons espíritos que possa acolher todas as famílias aí que estão passando pelos infortúnios da doença, das dificuldades. Temos visto aí muitas pessoas em dificuldade, seja em virtude do Covid, seja em virtude de outras doenças, né? Essa semana eu perdi um tio, a quem eu peço também que a espiritualidade possa acolher e proteger. Temos aí inúmeros amigos em dificuldades. Vamos fazer vibrações, prece em favor de todos que estão aí hospitalizados, não só por essas pessoas, mas também pelos familiares, não é? Que ficam na aflição, nessa dificuldade de compreensão muitas vezes. Vamos orar por todos eles. Bem, vou chamar então aqui o nosso querido amigo Paulo Rosa. Boa noite, meu querido Paulo, seu microfone está fechado. Boa noite, Alex. Boa noite a todos da família Lamana. É com muita alegria que reiniciamos esse ano aí, nessa
oportunidade aí da primeira palestra, da primeira aula que nós vamos fazer juntos, né, Alex? Isso aí, responsabilidade, mas nós temos plena certeza que você dá conta do recado e muito mais. Meu amigo Paulo, um grande abraço aí então, tá? A sala é sua e a gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço. Muito obrigado, Alex. Um abraço também forte, como também fica um grande abraço a todos os irmãos que, mesmo separados fisicamente, os nossos laços de amor permanecem, a união que essa casa nos permite, mesmo distanciados fisicamente, ela nos entrelaça nessas oportunidades, em especial no momento onde podemos juntos refletir sobre as verdades do Evangelho. Hoje, o Alex nos convidou para juntos relembrarmos as orientações do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E é um capítulo interessante porque misericórdia, na verdade, lembra ter dó de alguém. No próprio dicionário, na Wikipédia, se nós formos pesquisar, misericórdia é o sentimento de solidariedade ao sofrimento de alguém. Poderia também ser sinônimo de dó, de compaixão, de piedade. Assim sendo, o Senhor Jesus nos afirma ser bem-aventurados, ou seja, serem pessoas boas, aqueles que se compadecem, aqueles que têm compaixão do seu próximo. E inicia o capítulo nos trazendo a orientação sobre o perdão. Qual a relação de termos misericórdia com o nosso próximo e perdoarmos as ofensas? O capítulo abre especificamente com a orientação de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Simples. Se eu quero que alguém tenha compaixão de mim, tenha dó, necessário então que eu também o tenha em relação a outrem. E continua também a lembrança de Mateus. Ele nos diz que se perdoarmos as faltas daqueles que nos fizeram algum mal, assim também o nosso Pai nos perdoará. Porém, se ao contrário não perdoarmos as ofensas que nos foram feitas, também não seremos perdoados pelo nosso Pai em relação aos erros que nós praticamos. Cabe aí já pararmos e discutirmos durante os minutos do nosso estudo sobre essas duas reflexões. Porque, mesmo que seja por egoísmo, é interessante que eu seja misericordioso. A prática do bem me permite receber de volta o bem. Essa lei é uma lei que rege as relações do universo e ela nos traz a certeza de tudo aquilo que nós plantamos, assim também colheremos. A lei de causa e efeito rege o universo do macro ao micro. Mas, para a gente poder entender a importância do perdão, nós vamos utilizar de uma experiência vivenciada pelo nosso querido e amado Chico Xavier, logo no início
das suas atividades mediúnicas, ele, exausto das tarefas do cotidiano, ainda por várias horas permanecia na casa atendendo aos irmãos em sofrimento e madrugadas entrava no exercício da psicografia. Porém, o Chico adorava animais, tal qual Francisco de Assis. E ele tinha um cachorrinho com quem ele tinha uma afetividade muito grande. Então, mesmo cansado, o Chico chegava em casa, ia cuidar desse cachorrinho, ia preparar o seu alimento, muitas vezes ia dar uma volta com ele para ele fazer as suas necessidades. Enfim, era um companheiro que o Chico, mesmo cansado, devotava todo o seu amor e carinho nas horas que chegava. Esse animalzinho foi adoecendo, foi ficando cada vez mais definhado, de tal sorte que ele mal conseguia comer, já não andava mais, e mesmo assim, o Chico, com todo amor, ao final de suas tarefas, exausto como percebia sua família, ele não deitava-se antes de cuidar do seu cachorrinho. Ali, com carinho, com amor, tratava-o, oferecendo-lhe passes, cuidados, mas a sua irmã, observando que aquele cachorro dava muito trabalho ao Chico, já tão exausto, ela resolveu ajudar ao irmão. Ela fez, com a melhor das intenções, um favor ao Chico. Ela matou o cachorro, com o desejo de aliviar o próprio sofrimento do animal, já exausto pela doença, bem como também do irmão, que todos os dias, após uma rotina cansativa, ainda necessitava de tanto tempo devotado aos cuidados do animal enfermo. Porém, o Chico guardou muita mágoa, muito triste ficou, e aquilo, com o passar do tempo, foi envolvendo o nosso irmão, de tal maneira que Emmanuel o chamou para uma conversa um pouco mais séria em particular. Olha, Chico, infelizmente, esses sentimentos que você ainda alimenta em relação à sua irmã têm dificultado o rendimento do nosso trabalho mediúnico. Já não temos a mesma sintonia para a receptividade das tarefas que lhe cabem. Esse sentimento tem causado uma barreira na sintonia, o que tem prejudicado o nosso trabalho. Necessário se faz que você resolva essa mágoa, que você perdoe. Mas o Chico diz assim: eu sei, mas como eu posso fazer? Emmanuel, então, sugere ao Chico: você vai descobrir o que a sua irmã mais gosta. Procure saber o que ela mais desejaria neste momento. E você vai presenteá-la com esse bem. O Chico estranhamente pergunta a Emmanuel: poxa, ela mata meu animal, estimado e querido, ela me ofende e eu ainda tenho que perdoá-la? Eu tenho que comprar um presente? Como assim? Emmanuel responde que quem ensina assim, Chico, é o Mestre Jesus. Sendo assim, sem argumentos, o Chico procura descobrir, através de contatos, qual seria o objeto de desejo, presente que mais agradaria à sua irmã. Assim, então, ele descobre que ela tem um desejo enorme de comprar uma máquina de costura. Equipamento esse que naquela época custava uma fortuna para os valores que o nosso irmão Chico recebia como assalariado da prefeitura. Tanto é
que ele precisou dividir em inúmeras prestações, mas fez o que lhe orientara o seu mentor Emmanuel. Chico comprou, então, a máquina de costura e presenteou a sua irmã, que nem de longe imaginava fosse receber ela aquele presente. Ficou extasiada e conta-nos a obra que a alegria que denotou a nossa irmã foi se exteriorizando e um halo de luz dela saiu, envolvendo por completo o nosso querido Chico, dissipando as nuvens do seu sentimento de tristeza, de mágoa ou de dificuldade em relação ao perdão. Assim, meus irmãos, nessa experiência vivenciada pelo médium que nos serve de exemplo, temos a confirmação de que realmente é dando que nós recebemos. Não imaginava ele, o Chico, tão dedicado, tão virtuoso, espírito já preparado para as atividades que com tanta honra cumpriu, não imaginava ele, precisasse ele tomar a iniciativa para que aquele laço de tristeza, de remorso, de dificuldade fosse rompido. Assim, meus irmãos, que esse exemplo também possa nos servir. Quantas vezes nós nos sentimos vítimas, nós nos sentimos ofendidos, nós encontramos dificuldades para reverter, para perdoar. Muitas das vezes nós esquecemos que, como nos traz também nesse capítulo, quando Cristo orienta a Pedro que o perdão não deve se limitar a até 7 vezes, mas, usando um número simbólico, sugere que perdoemos não só 7, mas até 70 vezes 7 vezes. É importante lembrarmos, irmãos, que o número 7 tem um simbologismo muito forte, notadamente na cultura judaica. E quando Pedro questiona ao mestre se ele deveria exercitar o perdão até 7 vezes, entendia ele um limite máximo. Mas o mestre amado, de forma simples, estende, amplia, torna de forma ilimitada as vezes que devemos perdoar. Porque quem mais é abençoado é aquele que perdoa. Porque, como nos traz o Evangelho no início, seremos perdoados conforme perdoarmos aos nossos irmãos. Quem de nós poderá fugir da sua consciência em relação aos inúmeros débitos que carregamos? Por mais que a misericórdia divina nos presenteie com o véu do esquecimento, e ao recebermos esse novo corpo, nosso espírito não se recorda dos inúmeros erros que trazemos do passado. A misericórdia divina nos abençoa com o véu do esquecimento, para em que uma nova oportunidade de vida possamos desenvolver o perdão sem remoermos o passado, que seguramente nos induziria a continuar no erro.
Hoje, esclarecidos pela doutrina que nos posiciona na multiplicidade das existências, conscientes de que somos espíritos eternos e que não há uma única atividade que possamos desenvolver nesse orbe que fique impune às leis de Deus. Nossa consciência é onde estão gravadas essas leis. E às vezes, de forma muito infantil, ainda tentamos fugir dessas leis, tentamos enganar as nossas consciências, porém, necessário se faz entendermos o chamado do Cristo. O chamado do Cristo para que realmente nós possamos nos entendermos como espíritos falhos. Nós estamos no mundo da segunda classificação ainda. Espíritos da ordem de expiação e provas, natural que ainda cometamos e que trazemos no nosso passado um grande número de erros. Mas a bondade, a misericórdia divina nos dá uma bênção, nos dá um recurso para que possamos pagar esses erros de forma mais célere, mais rápida, para que possamos resgatar as inúmeras vezes que desperdiçamos o nosso tempo investindo no orgulho, na ignorância, na insensatez. Espíritos eternos que somos, meus irmãos, não nos é mais possível negar que tudo aquilo que fazemos vai representar uma ação diretamente proporcional ao ato feito. Assim sendo, se daqui para frente, meus irmãos, colocarmos como meta a prática do bem, a prática do amor, mas, acima de tudo, o perdão das ofensas, transformando-nos verdadeiramente em espíritos misericordiosos. Espíritos esses que, ao se comover com o próximo, não se limita apenas ao campo da teoria, mas, abraçando, possamos juntos auxiliar nas dificuldades do mesmo. Esse capítulo, meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, não é muito extenso em conteúdo. Na versão da Alta de Souza, ele traz 5 páginas, mas riquíssimas em orientações. Nós temos o próprio apóstolo da caridade, nosso querido Paulo, nos orientando em uma mensagem. Nós temos Simeão, aquele que veio esperar o Cristo. Nós temos a presença de Santo Agostinho, de São Luís, nos informando e nos orientando que, conforme nós tivermos misericórdia com o nosso próximo, também Deus, nosso Pai, terá misericórdia para conosco. Assim sendo, meus irmãos, todo bem que nós fizermos, será ele revertido a nosso próprio benefício. Se você hoje se disponibiliza na tarefa de socorro, de auxílio, naturalmente, alguns irmãos que fazem o socorro espiritual, irmãos ligados diretamente às falanges do Mestre amado, também se disporão a nos ajudar. Mas é muito importante, meus irmãos, que o nosso coração
esteja verdadeiramente puro. Porque também nos ensina o Evangelho que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. De nada adianta, meus irmãos, a reconciliação com os meus adversários da boca para fora. Ah, eu perdoo, mas não quero ver nem pintado. Tudo bem, desde que não me procure mais. Não, meus irmãos. O amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e o amor que há de nos aproximar de novo à casa de Deus, nosso Pai, é o amor sem distinção. Nós não podemos, em hipótese alguma, colocar algum subterfúgio, alguma desculpa, algum recurso para a fonte do nosso amor. Essa fonte, ao contrário, deve ser inesgotável e deve fluir da nossa alma, porque ali ela foi colocada quando nós fomos criados. Essa fonte é a centelha divina, que ao sermos criados por Deus nosso Pai, nos foi ofertada. E enquanto espíritos inteligentes, cabe-nos a certeza de que a lei que rege o universo é a lei da harmonia, a lei do amor. E hoje, como a ciência nos esclarece, e para o nosso conhecimento facilitar, podemos chamar de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fizer volta para mim. Então, meus irmãos, perdoar significa merecer perdão. Doar significa poder receber. Nós temos nesse capítulo as orientações do que é verdadeiramente um sacrifício que agrada a Deus. Não é o sacrifício dos rituais que antigamente nos envolviam os cultos religiosos. Não. O sacrifício verdadeiro, tal qual o óbolo da viúva, é aquele que é depositado com amor, com carinho, com sinceridade. Voltando à nossa história do querido Chico, imagine as dificuldades, retirar de um salário já tão restrito, inúmeras parcelas que duraram anos, para que ele pudesse presentear aquela que matara ao seu animal de estimação. Observemos que a intenção da sua irmã era muito boa, e muitas das vezes assim conosco acontece. Somos ofendidos do nosso ponto de vista, mas deixamos de observar que nas relações necessário se faz que possamos ceder, meus irmãos. Não poderíamos deixar de tratar, quando estudamos esses assuntos, da importância das relações familiares. Hoje em dia, vivenciamos as dificuldades da pandemia e mais frequentes se tornam a presença dos entes nos lares. Mais comuns as relações se tornam. Tanto é que hoje evidencia-se estatisticamente o maior número de separações conjugais já nos cartórios notoriais. Então, meus irmãos, é necessário a gente aprender o perdão. E nós, geralmente, temos muita dificuldade de perdoar, de tratar bem,
de reconciliar e de amar aqueles que nos são mais íntimos. Interessante. Quando vamos receber uma visita de longe, uma autoridade, um parente que raramente veio ao nosso lar, nos esforçamos, fazemos a melhor das nossas possibilidades para que esse encontro seja repleto de tudo de melhor que pudermos oferecer. Já quando vem um irmão, um amigo mais próximo, mais íntimo, a gente trata como se fosse de casa e muitas das vezes esquece de oferecer o mínimo. Assim também acontece nas nossas relações familiares. Quando inicia-se uma relação afetiva, o casal geralmente tem aquele carinho de tratar um pelo outro nos diminutivos, utilizando os animaizinhos de forma carinhosa. E à medida que o tempo passa, parece que vai aumentando também o tamanho dos animais, e aqueles adjetivos carinhosos já passam a ter um peso tão grande quanto os animais que os representam. Por quê, meus irmãos? Na intimidade, nós deixamos de ser misericordiosos. Se é exatamente no seio da nossa família, onde encontramos a primeira escola da alma, onde ali juntos, situados pela misericórdia divina, num planejamento de vida, fomos colocados, muitas das vezes, para resgates. E aí, ao invés de trabalharmos a misericórdia, o amor, o perdão, o fazemos lá fora, no centro espírita, no nosso trabalho, nas nossas relações comerciais, sociais. Porém, na intimidade do meu ser, não desenvolvo, habituo-me a ser grosseiro. Estamos indo totalmente no sentido contrário do Evangelho, meus irmãos, no sentido contrário às orientações desta noite. Observemos que a misericórdia, ela será o fiel da balança para o nosso próprio julgamento. Se tive eu paciência com os erros alheios, se tive tolerância, se soube aceitá-los, acima de tudo, fazendo-me consciente de que exaltar esses erros nada de positivo traz. Devemos, sim, muito pelo contrário, conforme orienta o Evangelho, ter o cuidado para não expor aquele irmão que ainda possa nos trazer algum sentimento de incômodo. Necessário se faz, meus irmãos. Sejamos verdadeiramente misericordiosos, para que o nosso Pai maior também tenha misericórdia conosco. Como nós dissemos no início das nossas reflexões, até mesmo espíritos da segunda ordem de classificação, ainda em expiação e provas, nós já deveríamos ser misericordiosos, mesmo por egoísmo, mesmo a benefício próprio. Porque, com o tempo, nós aprenderemos que esse sentimento suaviza a alma, alivia as dores, permite o fortalecimento dos valores que verdadeiramente nós levaremos desta vida.
nenhum de nós, meus irmãos, poderá levar para o plano espiritual nada palpável, nada que seja matéria nós poderemos levar. Mas todos os sentimentos, esses sim, são os valores verdadeiros do espírito. As conquistas que a nossa alma tiver desenvolvido têm que ser em relação a sentimentos, porque bens materiais nos serão ofertados de acordo com a necessidade para que possamos bem aproveitar esta encarnação. Então, meus irmãos, não desperdicemos o nosso tempo tão simplesmente nas questões da sobrevivência, das relações materiais. Possamos nós lembrarmos que os verdadeiros valores são os valores da alma. E a misericórdia encontra-se como um dos primeiros degraus para que possamos um dia compreender a grandeza de Deus, ao qual fomos criados à sua imagem e semelhança. Que possamos nós, meus irmãos, desenvolver a misericórdia, esse sentimento tão afável, que nos ensina o perdão das ofensas, à medida que nós também aprendemos a perdoar. Assim sendo, irmãos queridos, é com muita alegria que, ao iniciarmos esse ano de 2021, possamos rogar ao Mestre amado que nos fortaleça, nos permitindo nas atividades dessa casa a união para desenvolvermos as virtudes, entre elas a misericórdia. Muito bem, falando de perdão, eu peço então que me perdoem por entrar assim e atrapalhar, né, esse banquete que a gente está recebendo. Pessoal, eu acho que a gente começou muito bem. Comentem aí, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E já peço também para que coloquem sua água para fluidificar. Paulo, muito bom, meu amigo, muito obrigado. Foi assim, uma palestra leve, uma palestra muito... Você foi muito feliz. E acho que nada melhor do que começar o ano pensando nisso aí, né? Porque como caminhar, como prosseguir guardando mágoa é difícil. Sigamos aí o exemplo do Chico. E eu deixo aqui espaço para que você... Não, melhor, fica por aí que você vai fazer a nossa prece de encerramento. Nós vamos para o passe agora, e aí daqui a pouco a gente volta e você faz a prece de encerramento, tá bom? Logo depois dos avisos. Ok? Com certeza, Alex. Obrigado. Gente, então vamos lá. Água preparada aí. Vamos para o nosso passe, fluidificação da nossa água. Vamos pensar com muita força em Jesus, pedindo humildemente para que sejamos de fato aí atendidos nesses instantes. Águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum.
casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Vou chamar o Paulo aqui para fazer a prece. Paulo, então te agradeço mais uma vez, aqui me despeço de todos, né? E a semana que vem estaremos aqui de novo. A prece com você. Boa noite, Alex. Obrigado. Convidamos a todos os irmãos queridos para nesse momento fecharmos os nossos olhos em agradecimento a todos os benefícios recebidos nessa noite. Senhor Jesus, Mestre amado, nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso Evangelho que nos orienta, pela casa que nos acolhe e pelo trabalho que nos educa. Permita-nos, Senhor Jesus, a presença dos bons espíritos e que possamos nós, nesse ano que se inicia, entendermos a necessidade de trabalharmos em conjunto para a regeneração do nosso planeta. Abençoa cada coração em dor, Senhor Jesus. Que a Mãe Santíssima possa enviar seus anjos a acalentar os irmãozinhos que se encontram em dor e sofrimento. E que nós, Mestre amado, possamos, mais uma vez,
agradecidos por todos os benefícios de nossa vida, dizer: obrigado, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus.